Shalom. Shalom. Melhor. Bom dia a todos. Estão bem? Amém? Enquanto me preparava para subir e ministrar a palavra para vocês, eu pensava ali com Deus e no quanto cada um de nós se achega aqui com tantas coisas diferentes acontecendo dentro de nós. E fiquei pensando no quanto que essas coisas nos afetam, e até uma área da palavra de hoje, aquilo que vem de fora, que nos afeta dentro. Mas assim, parando para pensar e entender o que é estar aqui e o que isso representa. Subir à casa do Senhor domingo após domingo, se esse for o seu caso, a sua frequência. No final de tudo se torna um conjunto de quê? Nós temos feito isso por fazer ou de alguma forma isso tem nos mudado e a gente tem se aproximado mais de Deus do que de fato nos afastado dele. E o que isso tem feito no nosso interior, que é o projeto de Deus, é mudar esse homem, essa natureza nossa caída, e trabalhar esses conflitos no qual todos nós estamos, irmãos. A gente olha um para o outro aqui e não tem a mínima noção do que cada um está passando na sua dificuldade, na sua dor, na sua emoção. Do que cada um tem vivido na questão da dificuldade do mundo moderno com a sua quantidade de coisas. Hoje tudo é muito abundante. Então a necessidade é de sempre mais para dar conta de tanta abundância. Como que eu acompanho tamanha velocidade, como que eu acompanho tamanha quantidade. Preciso cada vez de mais dinheiro para poder dar conta de cada vez mais contas. Alguém aí tem conta igual eu assim? Parece que está sempre em multiplicação, não é nem adição, né? Não segue um padrão linear, é exponencial. Mas queridos, existe somente um propósito de estar aqui. Isso tem que funcionar em você, dentro de você, isso tem que dar resultado. Se aproximar de Deus cada vez mais ao ponto que tudo isso aqui fora não afete aquilo que está aqui dentro, que é o que é mais precioso e que é mais importante. A presença de Deus, ela habita dentro de nós. E isso é muito rico. O Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Isso é um poder tão grande. Infelizmente, tantas vezes esquecido, adormecido, perdido. E a gente se achega aqui, feche seus olhos aí onde você está, porque você sabe que eu não estou mentindo. Durante o louvor você pensou em alguma coisa muito fora do que é estar na igreja. Você pensou no trabalho que está difícil, no dinheiro que é necessário, na comida que você vai comer daqui a pouco, na pessoa que você ficou de conversar, um problema que você deixou de resolver. Você pensou em tanta coisa. Se a roupa que você veio está de acordo, não sei se meu cabelo está bonito bastante. Você pensou em alguma coisa? Feche seus olhos. Por um momento você pensou no que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você, em você, no que o teu ser que subiu aqui quer entregar a Deus. Eu não sei você, mas eu preciso dessa solução que vem de Deus para acalmar tudo isso que está de fora. Porque fora é tão conflituoso, é tanta coisa que tem acontecido. Se você se juntar a mim, ore comigo. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, neste momento, entregamos a Ti tudo que tem nos perturbado. Esses pensamentos, essa ansiedade, essa necessidade, essa falta que a gente acha que está faltando. Porque nós cremos que no Senhor não existe falta, em Ti existe abundância. Nós não queremos subir a Tua casa dessa forma, cheio de coisas, Pai, deixar com que isso, Pai, nos roube deste momento tão precioso de sermos alimentados pela Tua palavra, de sentirmos a Tua presença, de sermos transformados pelo Teu Santo Espírito, de que tudo
Pai, que é fora, seja entendido nesse momento que é pequeno, frente a quem Tu és, ao Teu poder, a forma como o Senhor age em nosso favor, não contra. Nós cremos que o Senhor age em nosso favor. Nós cremos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Nós cremos que o Senhor já está nessas coisas nas quais nós estamos pensando, que o Senhor já está no nosso amanhã, e por isso a gente Te louva por causa da confiança que nós temos no nome poderoso de Jesus Cristo. Então, ora nesse momento, Espírito, haja neste lugar. Espírito Santo, transforme nossa vida, nosso coração, nossa forma de pensar. Aviva o Espírito dentro de nós. Derrama no nosso coração coragem, força e ânimo, meu Deus, para saber que as coisas não estão perdidas, para saber que esse não é o fim, para saber que não é assim que as coisas funcionam, mas que a vitória é nossa no nome de Jesus. Então, alma, volta ao seu descanso. E o Espírito haja dentro de nós, com poder. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quem está animado pela palavra, dê um glória a Deus aí. Aleluia, porque ela é importante. A palavra de hoje ela é um pouco diferente, até do que eu estou acostumado a ministrar, a maneira como ela foi preparada, mas tão importante para o nosso tempo. Ativação por voz, como ouvir a voz de Deus. Você acredita que Deus fala? Sim? Eu acho que é uma crença singular essa de que todo cristão tem que ter, né? Deus fala comigo, Ele fala comigo. Mas é audível? Porque nos piores momentos eu, como cristão, eu sei que em algum momento você já ficou bravo com Deus e você deu aquele grito de uma criança mimada, e falando, por que o Senhor não fala comigo? Você falou assim, ó, eu quero ouvir sua voz. Sim ou não? Eu já falei para Deus várias vezes. Teve um momento que esse era meu sonho. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir sua voz, velho. Se o Senhor está aí, aparece. A gente deseja pela voz audível de Deus. Pela comunicação eu entendo que é possível falar com alguém de diferentes maneiras. Eu entendo que uma placa pode falar conosco, como, por exemplo, quando a gente está dirigindo no trânsito, a gente vê uma placa, a gente sabe que está sendo emitida ali uma comunicação. E a gente aprende esse conceito. A gente entende que sinais passam para nós comunicação. Você diz ao ler um livro que, nossa, esse livro falou comigo. Sim ou não? Bom, Deus deixou um livro para nós, não é mesmo? A gente vai ver hoje um pouco mais profundo sobre isso, em especial porque nós estamos entrando numa era na qual, irmãos, tudo será ativado por voz. Nós já temos vivido isso em muitas esferas. Através de uma inteligência artificial, como por exemplo hoje a Alexa da Amazon ou a Siri da Apple, você coloca um dispositivo, você compra um dispositivo que você tem acesso a tudo que essa voz, essa inteligência artificial pode te proporcionar. Mas ao mesmo tempo ela fica ali te ouvindo, e quando você fala que você quer comprar uma toalha, e você abre a sua rede social, e você vai ver que começa a aparecer para você propaganda de toalha. Acontece com vocês aí ou não? Sim? Ao mesmo tempo que ela ouve, ela fala, tá vendo? Então ali com a Alexa e com a Siri e tantas outras, essas inteligências artificiais, a gente entra nesse mundo onde tudo é ativado por voz. É uma loucura, é coisa boa e coisa ruim. Não é como tudo na vida. Você vai entrar na sua casa e dizer assim, acende a luz, apaga a luz. Você vai falar assim, TV, ligue, mude de canal. Você vai falar, Alexa, manda meu filho tomar banho. Eu preciso de uma dessa, né? Me ajuda no meu processo. Mas tudo vai ser ativado. E você vai ver que essa questão da ativação pela voz é necessária. Poxa, tanto que isso facilita alguns processos. Eu vejo isso interessante em relação à oração. Presta atenção. Pela oração, eu ativo com a minha voz o que é necessário. Vocês entendem isso? Quando eu oro, eu ativo o que é necessário para a minha vida. Então, eu vejo hoje uma criança que cresce nesse ambiente da inteligência artificial, ela vai aprender a falar com a Alexa e com a Siri em algum momento. Eu vejo meus meninos, eles aprenderam. A Júlia aprendeu primeiro e ensinou meu filho. Por exemplo, ela entra no YouTube, e lá no YouTube, que além de uma plataforma de vídeo, é uma plataforma de pesquisa, ela tem um campo para pesquisa.
E criança não sabe escrever, irmãos, né? Pelo menos no início, hoje ela já sabe. Mas ela descobriu que existia um microfonezinho ali que foi feito para quem não sabe escrever ou para quem é preguiçoso. E você pode falar ali o que você deseja. Você aperta o microfone e a inteligência artificial ela te oferece o que você deseja. De alguma forma, essa criança ela vai entender que existe alguém ali que realiza o que ela deseja. Pela fala, ela consegue o que ela quer, ela consegue se conectar. É algo poderoso a comunicação. E ela está se movendo cada vez mais para esse mundo da inteligência artificial, da tecnologia. Vocês veem hoje o chat GPT aí, presente, que você faz uma simples pergunta e ele te dá tudo o que existe, prontinho. Não é verdade? Você não precisa mais ligar para sua mãe para perguntar qual é a receita do bolo. Você escreve lá no chat GPT como fazer um bolo de chocolate, ele vai te dar o passo a passo. Todos os itens, certinhos. Então a gente tem feito esses avanços tecnológicos, mas ao mesmo tempo a gente não descobriu ainda como comunicar uns com os outros. E isso é curioso. Como ter uma comunicação honesta, clara e saudável entre duas pessoas que são casadas, ou que estão namorando, ou que são amigos, colegas, empregados, empregadores. Como desenvolver uma comunicação melhor dentro da empresa. E de fato, todos os relacionamentos humanos, eles se resumem à comunicação. Em algum momento da sua vida você usou essa expressão. De fato, isso aqui foi um problema de comunicação. Se a gente tivesse falado melhor, se eu tivesse conseguido expor melhor o meu raciocínio. Eu vejo que é uma habilidade antiga, e ainda assim, mesmo natural em nós seres humanos, é matéria constante de estudo, uma das habilidades mais requeridas, uma das soft skills mais desejadas pelo mercado corporativo. Se você não aprender a se comunicar de uma forma eficaz, que traga resultado, para você ser ouvido e para você ouvir, sua vida vai sempre desmoronar. Você nunca descobrirá por que as coisas não estão funcionando e você sempre voltará para a simples competência da comunicação. A gente tem até mesmo um ditado de que quem não chora não mama. Vocês já pediram para alguém aí algo que vocês queriam? É impressionante como funciona, já viu? Porque ninguém sabe o que pensamento deseja. Mas quando você se comunica, você torna comum o que você deseja. Então a gente não deve se surpreender quando essa mesma realidade da comunicação, quando ela se trata de Deus. Muitos de nós aprendemos muito sobre Deus, a gente acredita em coisas profundas sobre Ele, mas a gente nunca descobre por completo o que significa ter um relacionamento com Deus. Como a gente colocou aqui, como a gente cantou, como Oséias 6,3 fala, conheçam o Senhor e continuem a conhecê-lo. Cara, o que significa isso? Para muitos acontece isso dentro, essa pergunta, eu não sei, o que significa? O que é andar com Ele? Enoque andou com Deus e já não mais estava porque Deus levou ele para si. Abraão era amigo de Deus, andava com Deus. O que é andar com Deus? O que é essa comunicação de falar com Deus e ser ouvido e ouvir a voz de Deus também? Porque eu falei no início e vocês acreditaram. Vocês acreditam que Deus fala? Sim, mas em algum momento vocês já duvidaram. Em algum momento vocês já questionaram. Eu não sei se Deus fala, como que Ele fala? Por que você está falando, pastor, que Ele fala com você? Ele não fala comigo. De que forma que eu escuto a voz de Deus? Como que funciona isso? E se a gente fala sobre oração, porque é a maneira como a gente aprendeu, é a maneira como a gente fala com Deus, mas frequentemente a gente termina uma oração e eu não sei se deu certo. Eu não tenho ideia se Deus me ouviu. Será que Deus estava prestando atenção? Será que Deus ficou entediado com a forma como eu me enderecei a Ele e, eu estou tentando falar com o Senhor, mas não sei. Será que o Senhor está gostando? Você não tem ideia de como foi essa conversa. E você termina e você fica, poxa, mas é difícil demais isso. Se Ele te ouviu, é mais complicado saber se você está ouvindo a voz de Deus no seu dia a dia. No meio de tanta comunicação existente, tanto sinal, tanta coisa que você está o tempo inteiro submetido, o seu celular emite comunicação praticamente a cada segundo. As notificações chegam o tempo inteiro.
eles conseguiram até mesmo estragar a melhor comunicação possível. Quando chegava a notificação do Nubank, e você ficava feliz porque era um Pix. Hoje o Nubank te envia notificação, e quando você vai olhar negócio de loja, de compra, alguém aí, acontece com você? Chega lá e fala, se você entrar na compra aqui tem uma loja. Eu falo, meu filho, eu não quero esse tipo de comunicação, eu quero uma comunicação positiva, me manda um Pix alguém. Alegre meu dia. Mas a comunicação está aí o tempo inteiro e você, peraí, a palavra do Senhor fala orar sem cessar. Orar sem cessar é uma comunicação aberta com o Senhor em todo o tempo, que você tem que ter no teu espírito. Ao mesmo tempo, Deus deseja falar com você o tempo inteiro, porque Ele se preocupa com você e Ele quer te conduzir no caminho correto. Se eu saio do caminho, se eu erro, porque eu não estou ouvindo essa voz. Como que Ele fala então? Eu encontrei uma passagem em João 10, que eu quero compartilhar com vocês, onde Jesus, ele começa a traçar para a gente aqui um autêntico relacionamento, um íntimo relacionamento entre o Criador do universo e nós. Como funciona esse relacionamento? Como ter um relacionamento com Deus? Como ouvir a sua voz? Como saber que Deus fala? Lá em João 10:1 fala, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, existe um caminho para acessar Deus. E quantos caminhos são, irmãos? Somente um. Aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai diante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que tenham a vida, e a tenham plenamente. Jesus, ele fala em alegorias, ele utiliza metáforas, ele utiliza algo que a gente passou a conhecer por parábola. Em alguns momentos era para tornar as coisas mais fáceis e simples, em outros momentos torná-las mais misteriosas. E o que a gente descobre é que Jesus usa as parábolas como os psicólogos usam aquelas imagens, sabe? Vocês já viram filmes que tinham psicólogos? Aquelas imagens de desenhos em preto que ninguém sabe o que é aquilo, você fala só doido para achar uma imagem aí. Vocês já viram isso? Sim ou não? Eu sempre pergunto, vocês não assistem filme? Não, vocês já viram, né? Uma imagem cheia de borrão. Jesus, ele trabalha dessa forma. Você não consegue às vezes ver nada nítido ou claro, mas você percebe algo, é algo interno. Presta atenção. Do que é Jesus falando conosco? É algo interno, direcionado. Quando os psicólogos te perguntam que imagem você vê naquilo, eles sabem quem realmente você é. Jesus tem essa habilidade de contar uma história, que ele usava parábolas, e por muitas vezes a Bíblia falava para a gente, ouvindo o pensamento deles. Jesus usa uma parábola, uma história, e ele vê o que tem dentro de cada ouvinte e entende seus motivos e intenções. Quando Deus fala com você, Ele está falando no teu interior e Ele já sabe o que está dentro de você. É assim que Deus fala. Então, quando Jesus usa uma mensagem como essa, contando uma história, ao mesmo tempo simples e complexo, é claro e confuso, dependendo do motivo de quem está ouvindo. Então, no teu relacionamento com Deus, em alguns momentos você vai achar tudo confuso, porque pode ser que você não esteja desejando ouvir Deus da maneira como Ele quer falar com você. É nessas vezes que a gente se põe em problemas, irmãos. E já aconteceu com todos nós. Já aconteceu várias e várias vezes comigo. Quando você ora e você acaba fazendo o quê? A tua própria vontade, não a vontade dEle. Ele está falando no teu coração, mas internamente você já tem uma decisão. Seus motivos estão prontos. E depois quando dá errado, você fala, mas não é possível, Deus, você não falou comigo. Eu senti que era para fazer. É essa confusão que eu falei, que acontece conosco, que nós vamos ver mais à frente do que acontece aqui fora. Então Jesus usava
metáfora de algo acontecendo naquela época. Eu quero que vocês prestem atenção. Irmãos, nem tudo é sobre ovelha e pastor. Isso é um contexto. Se fosse para trazer para o mundo de hoje, a gente poderia colocar no lugar de pastor e ovelha algo, porque pastor e ovelha a gente não vê muito, a gente não vê ovelhas por aí. Mas a gente poderia usar, sei lá, uma metáfora em relação à ambulância, que todo mundo sabe que está passando e está conduzindo alguém em um socorro, a gente sabe que Deus age em nosso socorro. Eu poderia usar um helicóptero, eu poderia usar o ChatGPT, que tem todas as informações, mas Deus está acima, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor das informações. Então é uma metáfora que Jesus está usando aqui. É necessário contextualizar tudo. É necessário entender cultura. É necessário entender contexto. Senão você não entende a comunicação. Um relacionamento com Deus, irmãos, não é sobre conhecimento ou informação ativada. É sobre voz ativada. É sobre ouvir a voz. Não é o quanto eu conheço Deus. É o quanto eu estou, ao longo do tempo, adquirindo maturidade espiritual para saber que quem está falando comigo é Ele e não os outros, não eu mesmo. Então o que Jesus faz no contexto? Ele fala, olha, aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta e não sobe por outro lugar, ele está gerando um contraste aqui. Existe o pastor que protege as ovelhas e existem aqueles que destroem as ovelhas. Existe algo nessa terra que te constrói e existem coisas aqui que te destroem. É isso que Jesus está dizendo. E ele sempre se posicionou dizendo que ele era esse pastor. Essa figura lembra ele era como esse pastor que ele está contando a história. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu conduzo a Deus, eu levo a eternidade, eu te conduzo por locais de descanso, eu intercedo por você, eu te levo à sala do trono, eu te darei uma vida eterna. Ele é essa pessoa que te conduz pelo caminho certo. Você crê nisso? Ele te conduz. Então a gente entende o que está implícito nesse texto da diferenciação do pastor das ovelhas com os ladrões. Porque se ele te conduz por um caminho, existem vários, queridos. Aqueles que te roubam do caminho, que te afastam de Deus, que te mostram o mundo aqui e te roubam o futuro. Porque Jesus falou, guarde para vocês tesouros não aqui, mas aqueles que o quê? Ninguém tira, ninguém mexe, traça nenhuma corrompe. Guarde a sua vida, o teu interior para uma vida eterna. Eu estou te conduzindo por este caminho, mas tem aqueles que vão tentar te afastar dele. É esse contraste que está acontecendo. Então eu entendo que todos nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Fomos feitos à sua imagem, colocados no jardim do Éden, que era um local de livre acesso a Deus, no qual Deus vinha e conversava conosco, e nós ouvíamos a sua voz. Todos fomos criados para ouvir. Aqui não é Jesus ensinando como ovelhas funcionam, isso é um pano de fundo. Isso aqui está bem além de pastor e ovelhas, é sobre como nós humanos fomos criados em relacionamento com o nosso Criador, feitos para ouvi-lo. Porque eles ouvem a minha voz. Eles não fazem isso porque ouvem a minha voz. É isso que Jesus está dizendo. Agora não significa que é fácil e não significa que é simples, porque não é. Não neste mundo. Mas significa que é verdade. Então pode não estar acontecendo com você, mas não muda a forma como você foi criado. O pastor está muito confuso ouvir a voz de Deus em tudo que eu estou vivendo, mas não muda a maneira como você foi criado, a imagem de Deus, para ouvir a voz do seu Criador. Você foi feito para ouvir a voz de Deus. Fala isso comigo, fala eu fui criado para ouvir a voz de Deus. Está no teu DNA, na tua criação. O grande problema é quando você não vive isso, você fica aquém da forma como você foi criado para viver. Isso te leva ao caos, isso te leva à loucura e te leva a estar perdido. Eu não sei o que fazer, porque eu estou tentando descobrir caminhos fora do caminho, que é o caminho que Jesus tem e que quer me conduzir. Se eu não estou ouvindo a voz dele e eu ouço um monte de voz, inclusive a minha, eu me coloco em caminhos que não são os caminhos que ele tem para a minha vida. É onde a gente começa a sucumbir, a ficar fraca, a desmotivar, a parar no meio do caminho. Eu corto a comunicação que ele tem comigo e eu ouço um monte de outras coisas. Eu perdi minha comunicação com a fonte. Eu vou insistir mais uma vez, vai. Quem assiste filme, levanta a mão aí, né? Vocês lembram lá quando aquela nave espacial, de repente ela ficava perdida porque ela perdia a comunicação com o quê? Com a origem. Sabe quando a gente
está perdido? Quando a gente perde a nossa comunicação com a nossa fonte. É onde tudo aqui dentro abala. É onde aqui dentro fica difícil e confuso. Falta comunicação com a origem. Se eu fui criado para ouvir a voz de Deus, irmãos, eu tenho que ter um livre acesso, um caminho aberto entre mim e Deus, para que eu ouça essa voz constantemente. Quem deseja ouvir a voz de Deus constantemente? Então é esse caminho. Se eu não tenho isso, se eu perco a minha comunicação com a origem, com a fonte, isso me leva a uma vida de superfície. Você está quem? Você perde. Entenda isso aqui. É comum entender que você tem a inteligência. Alguém já fez aquele teste de inteligência online para saber o seu QI? Todo mundo tem um QI, que é o seu coeficiente cognitivo, a sua capacidade de aprender, de adquirir conhecimento. Todo mundo tem. Hoje em dia é muito importante a questão do QE, da habilidade emocional, a sua inteligência emocional. Mas, queridos, todos nós temos algo que para muitos está perdido, que é o entendimento espiritual, a inteligência espiritual. Todos nós temos isso disponível, porque se Ele habita dentro de mim, eu tenho essa inteligência espiritual para me guiar pelo caminho correto. Eu tenho isso dentro de mim. Essa voz, ela está aberta para mim. Só que é uma habilidade que algumas pessoas têm, por exemplo, de ver a distância. Tem gente que escuta melhor, tem gente que tem um paladar que é até ruim de comer com eles, né? Ele fala, isso aqui tem... Você colocou noz moscada nisso aqui? Né? O cara consegue identificar um tempero ali dentro, eu não sei como é que funciona isso. Tem gente que só sabe se está salgado ou não, né? Ele fala, orégano, boa, combinação boa, hein, que você pôs, hein? Tem gente que é assim, tem uma habilidade a mais. Mas por mais que a gente tenha habilidade, sempre na natureza existirá animais que são melhores do que a gente. Um cachorro vai ser sempre melhor do que o nosso olfato. O morcego sempre vai ser melhor em geolocalização que a gente. Não importa, homem, quão bom você seja em achar endereço. E alguns terão melhor visão do que a gente, como uma águia. Ela vê mais longe. Agora, existe um poder que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, e isso não pode ser descartado. Essa é a inteligência que te faz ter sucesso nessa vida ou não. Não é uma questão cognitiva somente, não é uma questão emocional somente, é uma questão do Espírito, porque quem nos controla é o Espírito. Você foi criado o quê? Espírito. A imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Deus busca aqueles verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. O que acontece? Eu fui criado em Espírito, eu tenho uma alma e moro num corpo. Se eu não tenho a inteligência do meu Espírito dentro, funcionando o tempo inteiro, eu estou sucumbindo à alma. A alma é pensamento, irmãos. Eu comecei falando sobre isso. Quem ao longo do louvor aqui pensou em alguma coisa que não aqui? Quem? Levanta a mão aí. Quem aqui está mentindo para mim? Levanta a mão. Você não pensou em nada? A alma é pensamento. A alma é emoções. A inteligência emocional. E a alma são vontades. Mas o Espírito é a sabedoria eterna. Quando Salomão recebe de Deus o cheque em branco, o gênio da lâmpada que aparece, o sonho de toda criança de pedir o pedido, o sonho daquele, quem era criança e assistia aquele desenho, né, que tinha lá o Macaulay Culkin, que batia na luva e conseguia desenhar. Não sei se vocês lembram, vocês são novos, vocês não são velhos como eu, né? Mas eu, quando era criança, eu amava isso. Imagina você ter o direito de pedir o que quiser, e Deus fala para Salomão, pede-me o que você quiser, eu te darei. Ele fala, não sei me portar, eu não sei conduzir esse povo, eu não sei o que fazer. Me dê uma inteligência espiritual que me conduza pelo caminho certo. Inteligência cognitiva a gente adquire com estudo. Emocional a gente adquire na maturidade. Mas a espiritual a gente adquire por ouvir a voz de Deus. Então você foi criado para ouvir. E isso pode por algum tempo, irmãos, envolver o fato de que você não está ciente que você escuta Deus. Eu acredito nisso, que Deus fala com todo mundo. Mesmo com aqueles que não creem. Porque Ele está dando uma chance para essas pessoas chegarem ao arrependimento. Para que as pessoas se aproximem dEle, eu acredito nisso. Ele fala com todo mundo para direcionar o caminho. E muitos podem entender isso por consciência. Em algum momento você tem uma consciência de que isso não é certo. E é estranho porque você pode ter consciência em um momento, mas
por outro tempo ela pode estar sonolenta e te afasta da voz de Deus. E a gente precisa parar de pensar na voz audível, por melhor que ela fosse. Eu amaria, nos momentos de maior crise da minha vida, era quando eu desejava de Deus isso. Aparece, a gente quer, se o Senhor existe, aparece então, materialize. Eu fico pensando, o que eu estava esperando? Como é que seria ver Deus pessoalmente? Fala comigo com a voz audível, diga meu nome. Fala, Lucas. Como é que você imagina a voz de Deus, né? A gente tem que parar de pensar nisso. Veja todo o conceito da Bíblia, todo o contexto, desde Adão até Jesus. E o que Jesus nos deixou, que é a era da igreja na qual nós estamos hoje, não é sobre ouvir a voz audível. A voz tem que ser audível dentro. Ela tem que ser algo que fala com você aqui dentro, que você sabe que, cara, isso é a voz de Deus falando dentro de mim. Ela é tão poderosa dentro de mim que eu estou ouvindo ela parecendo que está gritando comigo. É essa voz dentro que te conduz. O que Deus fez, irmãos, ao enviar Jesus? No Antigo Testamento foi, faça para mim uma habitação entre vocês. Monte o tabernáculo, eu habitarei, tabernaculei no meio de vocês. Mas de repente Jesus vem e ele fala, vou enviar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo irá habitar dentro de cada um de vocês. Sabe o que significa isso? O que é habitar, irmãos? Habitar é perdurar. Habitar é levar tempo. Habitar é constante, é um relacionamento, é uma voz interna e não externa. Se você está esperando ouvir Deus externamente, você está perdendo Deus em todos os momentos. Porque Ele está o tempo inteiro falando com você no teu interior. Ele está o tempo inteiro falando com você na sua mente. Ele está o tempo inteiro dizendo para você, este é o caminho, andai por ele, porque este é o meu caminho e o meu desejo para a sua vida. Ele habita dentro. Ele permanece, ele perdura. E você só consegue ouvir essa voz quando você começa a ter um relacionamento íntimo. E eu vejo que é outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco também, sabe? Porque quando a gente fala de relacionamento íntimo, a gente sempre imagina algo que acontece entre um casal, que envolve corpo. Estar num relacionamento íntimo significa sexo? Não, não é isso. Um relacionamento íntimo é algo que envolve mostrar a tua intimidade. Estar em um relacionamento íntimo com Deus é você estar bem o tempo inteiro para se abrir para Ele. Para você contar tudo que está acontecendo dentro de você, que Ele já sabe, mas o poder da voz, da comunicação, é o poder da oração que abre para você as portas que você deseja que sejam abertas. É intimidade. Eu vivo um relacionamento de intimidade dentro da minha casa, com minha esposa, com meus filhos, ali é íntimo. Todo mundo ali é íntimo. Eu sei dentro de um relacionamento íntimo olhar para cada um e saber se estão bem ou não. Cara, pela intimidade você sabe isso. Então Deus, quando te chama para um relacionamento de intimidade, é porque Ele quer que você revela tudo para Ele, porque o interesse dEle é com tudo isso que está dentro de você. Tudo isso que você chegou aqui, irmãos, tem solução no nome de Jesus. Tanta coisa, pastor, que eu estou passando, eu sei, eu também estou passando. Por muitas coisas. Mas eu sei que meu Deus tem a resposta para mim. Eu sei em quem confiar. Isso é o relacionamento íntimo. Porque eu sei que eu posso confiar na minha esposa. Eu sei que eu posso chegar nela e abrir meu coração. Eu sei que eu posso chegar nela e mostrar o meu mais profundo, que ela não vai me julgar. Assim como meu Deus faz. Então isso é relacionamento íntimo. Ele é o primeiro a saber de tudo. Na intimidade, no relacionamento eu ouço. Ele é o primeiro a me levar a pensar e orientar meu pensamento. Filipenses 2,13 fala, é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Os planos que eu tenho não vêm milagrosamente da minha capacidade de gerar ideias criativas e gerar inovação, não. Ele está gerando dentro de mim o querer, Ele é a maior fonte de criatividade disponível, Ele criou todas as coisas. E Ele opera em mim tanto o querer quanto o realizar, Ele é esse que me leva. Então Jesus está falando nesse texto, olha, no 10,3. O porteiro abre as portas, e as ovelhas, o que elas fazem? Elas ouvem a sua voz. Agora ele está falando diretamente conosco. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Você acredita que Deus tem um nome próprio para você? Irmãos, no meio dessa multidão aqui, Ele tem o poder de me usar para falar essa palavra diretamente ao teu coração. E usar a voz poderosa dEle para ministrar dentro de você aquilo que você precisa.
Não é uma conversa em grupo. É uma conversa individual, com o propósito de te guiar para a vida que Ele te criou para viver. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. No 4 fala, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o que ele faz? Além de te guiar pelo caminho, ele fala, eu não vou deixar você andar pelo caminho sozinho. Você não está neste mundo sozinho. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos. Essa é a metáfora que ele usa para explicar, para dizer isso. Eu te levo para o caminho, mas meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou adiante de vocês. E estas os seguem, porque conhecem o quê? A sua voz. Eu fui criado por ouvir a voz de Deus. Então maturidade espiritual não está relacionada a quanto tempo você se converteu, mas a sua habilidade de ouvir a voz de Deus. É quando você está na hora de tomar decisão, e você está entre o sim e o não, e você sabe dentro de você, no teu interior, no teu espírito, que o Espírito Santo de Deus está falando com você, é este caminho. É sim, é não. Isso é maturidade espiritual. Você deseja alcançar isso? Porque eu desejo demais, irmãos, errar é ruim demais. Tem hora que eu olho para trás e falo, meu Deus, eu devia ter tomado outra decisão, eu devia ter feito de forma diferente. Por que eu não te ouvi? Por que eu não senti? Por quê? Porque ouvir a voz de Deus é totalmente necessário, irmãos. Quanto mais clara é a voz de Deus para você do que era antes, isso é maturidade espiritual. Então, é impressionante como a voz de alguém pode se tornar reconhecível para você. No meio de uma multidão aqui, eu consigo discernir a voz da minha esposa, porque eu sei qual é a voz dela. Eu sei que mães aqui sabem fazer isso, até eu sabia fazer isso. Quando meus filhos estavam chorando, aquele berreiro, às vezes no meio de tanta criança, eu falava, é meu filho chorando. Eu não sei que dom tremendo é esse, não, mas eu sabia, eu sei, eu ouço. Quando meu filho fala, quando minha filha fala, eu sei. Agora, eu quero ter essa maturidade espiritual de saber que quando o meu Deus está falando, é Ele que está falando comigo. Eu quero reconhecer a voz de Deus nos meus pormenores, no meu dia a dia, em tudo. Por quê? Porque Ele é esse que me chama pelo nome, me coloca no caminho e Ele vai à frente me guiando. Você quer esse Jesus na sua vida? Eu desejo demais. É você falar assim, olha, eu sei que é Deus falando comigo. Isso é maturidade espiritual. Eu sei que é Deus falando comigo. No 5, Jesus fala, mas nunca seguirão um estranho. Aqui as ovelhas já estão no meio do caminho, irmão, já somos nós no mundo. Somos nós aí fora no dia a dia. É esse o cenário aqui. Porque se a gente foi criado para ouvir a voz de Deus, como aprender então a identificar a voz dele no meio de tanto barulho que acontece lá fora? É a gente já aqui, ó. Mas eles não, quem é meu? Não ouve a voz de um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então se eu sou de Deus, eu sei que isso não vem dele. Eu sei que essa pessoa que está falando essas coisas, não, isso não é certo de Deus. Não, eu sei que esse convite não é para mim, porque esse convite não veio de Deus para mim, essa não é a voz dele, essa é a voz de quem quer destruir a minha vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tem muitos que tentarão fazer com que você ouça a voz deles, para serem aqueles que irão te manipular. É assim. Tem pessoas que até mesmo te envolvem em uma conversa que você não quer ter. Na hora que você fala, cara, como é que eu entrei nessa conversa aqui? O que está acontecendo? Não é possível. Quando você vê sua mente está cheia de vozes e você não consegue nem meio distinguir qual que é qual, principalmente qual que é a voz de Deus. Eu estou cheio demais, tem tanta coisa acontecendo, tanta pessoa conversando comigo, tanto WhatsApp, tanta coisa. Peraí, aonde está Deus no meio disso aqui tudo? Cadê a minha paz? Cadê o meu refúgio? Cadê meu canto? Cadê, como o pastor Guilherme falou aqui, cadê o meu sábado? Cadê o meu momento exclusivo, precioso com o meu Deus? Eu preciso me alinhar. Queridos, Jesus fazia isso o tempo inteiro. Ele se afastava, deixava seus discípulos e ele saía para orar. Não era porque ele somente gostava, não. Era onde ele colocava a sua humanidade sob o controle do Espírito. Ele falava, espera um momento, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Se eu não saio, se eu não paro de ouvir a voz deles, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus no meio do processo. É assim. Então, se fomos criados por Deus para a comunicação, eu entendo que a gente tem um canal aberto. O tempo inteiro, se assim a gente permitir. É como quando você está no telefone, e aí chega uma pessoa do lado, rude, mas acontece,
e ela começa a conversar com você ao mesmo tempo, e você quer atendê-la também porque você é educado, está no telefone, outra pessoa falando com você, e depois de um tempo você fala assim, cara, eu não sei o que foi que nenhuma das duas disse. Eu estou perdido aqui. Tem hora que eu estou no carro, e meus meninos começam a falar, e os dois querem falar ao mesmo tempo, e começa a virar uma bagunça, eu falo, peraí, um de cada vez, porque senão eu não ouço. Lembra que eu falei que a comunicação é uma fonte de problemas no início em relacionamentos? O que acontece nesse tempo aqui, irmãos? Eu preciso estar atento para poder ouvir, porque se eu não ouço, eu não consigo solucionar problemas. Se eu não presto atenção, se eu não foco, eu não consigo saber o caminho para onde eu vou. Como eu falei aqui, vocês são novos, vocês não são velhos como eu. Ninguém aqui nunca usou um rádio na vida, já usou? Meus filhos têm nem noção do que é rádio. E já para trás eu botei num rádio, e falou, o que é isso? Eu falei, é um rádio, minha filha. Transmite notícia, música. Mas antigamente, quando você viajava de carro, e você ligava o rádio, você colocava o rádio na sua estação favorita, não era? Você tinha uma estação favorita de rádio? Porque cada um tem um gosto, não é verdade? E aí, por um tempo era tal tipo de música, aí você mudava, botava em outra. Ou então, para ouvir notícia. E você saía dirigindo ali, o rádio sintonizado naquela estação sua favorita, e você estava ouvindo esse rádio porque você gosta. Mas de repente aquela frequência parava de funcionar. Não era bom, porque não existia Spotify, irmãos. Tinha época que nem mesmo existia CD. Era ainda aquela fita, vocês lembram daquela fita? Ô trem, hein? Quem é da época aí que você ligava para a rádio e falava assim, toca aquela música, eu quero botar para gravar, para eu poder ouvir a música. Estou vendo alguns indo aí, vocês estão vendo, está vendo? E você saía, aquela estação parava de funcionar. E você estava caminhando, estava no movimento seu, mas... E acontecia também uma outra coisa, você estava lá na direção e depois de um tempo, aquela frequência que tocava a música que você gostava, de repente, do nada, começava a tocar outra música totalmente diferente, você fala, peraí, o que está acontecendo? Não era isso que eu escolhi ouvir? Presta atenção, irmãos, é uma história, mas tem é igual uma fábula, tem algo no final que é importante. De repente a estação mudava e não era isso que eu escolhi ouvir. E tinha uma outra coisa ainda mais estranha que acontecia, que era quando você estava viajando e perdia a sua estação, e você procurava uma outra ali, calibrando aquele negócio tão difícil, gente. Isso aí, um pontinho para cá, um pontinho para lá, e você achava, cara, olha aí, ó, eu gosto dessa música. E de repente acontecia a coisa mais bizarra do mundo, parecendo um mundo invertido. Você ouvia duas estações ao mesmo tempo. Você lembra disso ou não? O que está acontecendo aqui? Está vindo uma voz, está vindo outra, e você ficava ali tentando, sabe? Não, deixa eu andar mais um pouquinho, você andava mais um pouquinho, você perdia a estação, aí você voltava, ficava aquela coisa confusa, dois sons ao mesmo tempo, na mesma frequência. Sabe qual frequência vence? A frequência que você está se aproximando. Por que a sua rádio parava de funcionar? Qual é que vence? Não é a que você deseja. É aquela que você está se aproximando, a que perde, é aquela que você está se afastando. Então na sua vida você está ouvindo que vozes? Porque se você estiver aproximando de algo que está te afastando de Deus, a frequência de Deus não chega na tua vida. Ficou para trás. Qual a frequência que você está se aproximando? É assim a comunicação com Deus, é como num casamento. Se eu me aproximo de Deus, eu vou escutar Ele com mais clareza. Se eu me afasto de Deus, eu vou ouvir outras vozes que não a dele. É simples. É simples. Você e sua mente são uma batalha de frequências, irmãos. A mente é a coisa mais estranha do mundo, porque ela está aqui dentro do meu crânio, sabe? Mas ela também está aqui fora. A mente está aqui, ó. Tudo dentro de mim deveria estar sob o meu controle, mas não está. É a coisa mais estranha do mundo. O meu braço está, eu falo para o meu braço, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, ele me obedece, não pode falar para mim assim, não. Ele me obedece. Eu vou falar para vocês assim, olha, eu vou dar um sorriso. Eu sorrio, me obedece. Eu pulo, não preciso nem falar, porque me obedece. Mas eu não tenho o poder de falar isso para o meu cérebro. É a coisa mais estranha do mundo. A maneira como o nosso cérebro funciona e reage. Tudo em mim está sob o meu controle, mas o meu pensamento não. Eu posso, por exemplo, falar em inglês para vocês, aqui. Eu posso usar um momento e falar assim, olha, how you guys doing? Mas eu não posso controlar meu pensamento. É a coisa mais, eu me controlo inteiramente, mas não. É algo terrível. Você já teve um pensamento ruim, que você tentou se livrar dele o tempo inteiro, mas ele continua voltando? Cara, não quero pensar nisso.
para. É o seu cérebro lutando pela sua atenção. Sabe qual que é o problema das frequências? Elas dizem coisas diferentes sobre você. Essas vozes falam coisas diferentes sobre a sua vida. Elas falam coisas diferentes sobre o seu valor. Você não é bom, você não presta. Você está achando que vale a pena confiar? Você está achando que vale a pena se arriscar? Você está achando que existe esperança? Você está achando que existe um futuro para a tua vida? Qual é, cara? Cai na real. Você está achando que essa situação vai se resolver? Você está achando que Deus existe? Que Deus te ama? O que você está pensando? Algumas frequências falam com você há muito tempo, e por isso que elas são fortes. Ao mesmo tempo tem frequências boas que falam, cara, você consegue, vai, continua. Você consegue vencer essa dor. Cara, existe uma razão para viver sim, não desanima não. Volta para o teu lugar. São frequências conflitantes, irmãos. Tem nada que você possa fazer para impedir essas frequências negativas. Jesus diz, existem ladrões e assaltantes tentando roubar a sua vida. Eles não são gentis não. E se fosse um ladrão como a gente conhece, a gente se preparava. Pegava uma arma, pegava uma faca, botava cerca elétrica e estava vindo roubar minhas posses. O ladrão que Jesus fala, não quer pegar suas posses não. O ladrão que Jesus fala, ele quer pegar a sua vida. Não coisas. Ele quer pegar a sua vida, ele quer roubar a sua vida. Ele quer acabar com a tua vida, ele quer te matar. E como é que isso acontece? Se ele não pega as suas posses? Ele rouba o teu pensamento. Então quando Jesus diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir, ele faz isso através dos seus pensamentos. Jesus disse, olha, existem estranhos falando com a sua alma. Por isso eu comecei do jeito que eu comecei. Porque você chegou aqui com tanto de coisa, é a sua alma. Pensamentos, dores, situações, angústia, necessidades, ansiedade, depressão. Tanta coisa. E pode ser que você esteja escutando somente essas vozes. Para alguns é mais forte que a voz de Deus, que te diz que você não importa, você não é digno de amor, você não pode ser perdoado, você vai sempre carregar essa vergonha e culpa na sua vida. Para alguns é mais forte, irmãos, te dizendo que você é um tolo de pensar que há esperança, acreditar que o seu futuro pode ser diferente, que a sua vida pode ser diferente. Essas vozes se tornaram fortes, que deixaram de ser estranhos e se tornaram você, porque você tomou posse delas e acreditou que é verdade. Já estou finalizando. Mas Jesus disse no versículo, a partir do versículo 6, onde ele começa a mudar: as minhas ovelhas entendem que a voz que elas escutam molda a sua vida. Que a fé é, na verdade, a voz ativada. É a voz de Deus em mim. E Jesus usou essa comparação, eles não entenderam o que ele estava falando. Jesus falou, vou falar para vocês de novo. Eu sou a porta das ovelhas. Ele começou falando que ele era pastor. Jesus muda aqui. É confuso, porque numa história você não pode ser um personagem de mudar, mas ele é Deus, ele pode ser tudo, ele é tudo que ele é. Isso que é maravilhoso. Porque ele te conduz à porta, e agora ele é a porta. Porque é aquele que, se ele está no caminho com você, e o processo é difícil, mas eu estou vencendo o processo, mas quando você chegar no momento crucial, ele vai ser aquele que vai falar para você, sim, é aqui que eu te quero, e eu vou fazer você entrar nessa situação. Eu vou abrir essa porta para você, porque eu sou a porta. Eu não somente te conduzo. O que é constante nessa história aqui é que nós somos as ovelhas, é só isso, irmãos. Ele é o pastor, ele é a porta, nós somos as ovelhas. No 8 fala, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Como que a gente termina a nossa história? A gente passa a vida toda, muitas vezes, pedindo para que Deus silencie essas vozes. Silencie esses pensamentos. Eu não quero mais ouvir isso. Silencie as vozes que dizem que eu não presto, que eu não importo, enfim. Mas Jesus falou assim, olha, as ovelhas não os ouviram. Esse é o ápice da história. Porque Ele nos criou com um tal do livre-arbítrio. Ele nos criou nos dando liberdade. E o que Ele fala para mim e para você é o seguinte, olha,
Você tem o controle do volume. Porque existe outra coisa no som que vai além das frequências. Existe algo chamado volume. E sabe quem controla o volume? Fala comigo, fala eu. Fala eu. Eu controlo o volume. Aqui é o segredo, irmãos. Porque as vozes lá fora não vão cessar. A voz de Deus não vai cessar. Ele fala conosco o tempo inteiro. Nós somos criados para ouvir a voz de Deus. Mas Jesus disse, existem ladrões. Existem distrações. Existem todas as situações lá fora que te envolvem, que te atacam. Existem pessoas que querem seu mal. Existem. Mas existe algo chamado volume que você pode regular, que você pode, sabe, falar, essas vozes estão gritando demais em mim, mas eu escolho não mais ouvi-las, e eu escolho aumentar a voz de Deus na minha vida, porque eu tenho esse controle. Eu tenho esse controle. Eu tenho o volume. Então eu vejo Jesus nos ensinando, falando, olha, eu sou o pastor que conduzo vocês à porta. Conduzo vocês ao aprisco, conduzo vocês no caminho, eu vou à frente e vocês ouvem a minha voz. Eu entendo que ser de Jesus é muito especial, irmãos. Envolve muita coisa, sabe? Mas envolve isso quem Ele é. E quando Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz deles, isso é muito singular. Porque eu só falei que é no crescimento espiritual, no amadurecimento espiritual, que a gente ouve a voz de Deus. É sim no nosso dia a dia. É sim na maneira como nós chegamos aqui, cheio de coisas as quais nós não silenciamos antes. É sim diante das coisas que têm acontecido na gente, e a gente tem deixado o volume ser altíssimo, ocasionando em nós desespero, falta de paz, ansiedade, comilança, desespero, tanta coisa. Mas Jesus disse que os meus não ouvem essas vozes. Foi-nos dado o poder e o controle sobre o volume, irmãos. Ah, Satanás, eu não vou te ouvir hoje não. Eu vou silenciar hoje a voz que fala que eu não vou ser ninguém. Eu vou silenciar a voz hoje que fala que eu não vou dar certo. Eu vou silenciar hoje a voz que fala que realmente, para que ter esperança? E eu vou aumentar a voz do meu Criador, porque a voz do meu Criador me enche de propósito, me enche de força. A voz do meu Criador me diz, há esperança, meu filho. E eu olho para o meu amanhã e eu sei que há esperança. Há esperança. Então tem gente que tem uma voz de muito alcance, porque o volume está aberto para essa pessoa na sua vida. E é por isso que a gente vem para a igreja, irmãos, porque se alguém conseguir equilibrar o volume da fé em você, ou o volume da esperança, se alguém conseguir equilibrar dentro de você o volume do perdão, o volume da vida, talvez você consiga ouvir a voz de Deus de novo, ou talvez você consiga ouvir a voz dele pela primeira vez, porque você foi feito para ouvir a voz de Deus. Mas por causa da queda, esse conflito todo, são muitas vozes falando com a gente ao mesmo tempo. Mas você tem o volume e você precisa escolher o que você vai ouvir. Qual voz você aumentará o volume na sua alma? Lá quando as coisas estiverem pesadas e difíceis, eu não vou ouvir essa voz. A voz falando que não vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que vai dar certo no nome de Jesus. Ah, eu não sou ninguém? Não, muito pelo contrário. Eu tenho o direito, eu ganhei isso, de ser filho, de ser filha de Deus. Ah, mas a prosperidade, não, a falta, não, peraí, espera um momentinho, não, o meu Deus é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, eu creio na provisão diária do meu Deus. Essa é a voz que eu vou ouvir, essa
é a minha escolha. Então a decisão que você tem que ter, irmãos, existem pessoas que falam vida para você. Existem pessoas que te ajudam a aproximar de Deus. É o lance da frequência. Você ouve a voz de Deus quanto mais você se aproxima dele. E você perde quanto mais você se afasta. Para que você possa ouvir a maneira como Ele deseja falar com você no teu interior, no teu íntimo. E eu não sei você, mas eu estou desesperado por essa voz. Eu estou desesperado por essa voz. Vamos orar, se coloque em pé. Jesus disse: eles ouvem a minha voz. Feche seus olhos onde você está. Faça uma análise de como é que está esse rádio seu. Quais são as frequências que tem te atingido aí ao longo do dia a dia da tua vida? Qual é a voz que está mais alta dentro do teu interior aí? Como é que tem sido isso aí que você ouve, que tem te feito ficar triste, com falta de esperança, falta de foco, falta de coragem? Como é que tá sendo isso? Enquanto a gente louva, alinhe teu rádio, sintonize certo na voz de Deus e aumente esse volume. Eu me lembro quando eu era jovem e gostava de rock and roll. Pode não parecer, irmãos, mas eu ia para show de rock, eu ficava lá no meio do negócio. Gostava do som no talo. É assim que a gente falava, põe no talo esse negócio aí. E balançava a cabeça, que tem tudo. Ah, Deus, eu quero ouvir a tua voz no talo dentro de mim. Bem alto. O mais alto possível, que fala que existe propósito na minha existência. Existe vida e vida em abundância para eu viver. Existe sim a possibilidade de conquista e de expansão. Existe sim a alegria disponível no Senhor. Existe sim a felicidade plena e completa. Existe sim a paz dentro da minha vida, da minha casa. Existe sim dormir bem, existe porque o Senhor dá sono àqueles que são teus. Existe sim, existe, porque é a tua voz, Deus, que eu quero ouvir. Chega de ouvir vozes ruins, que me afastam do Senhor, que dizem que eu não presto, que dizem que é assim, que vai ser assim para sempre. Chega! Eu silencio essas vozes do meu interior e eu aumento o volume da tua voz, meu Deus. Do teu Espírito em mim, queima em mim, Senhor, a tua presença. E eu não vou ouvir nada sem ser a tua voz, que me diz: este é o caminho, meu filho, andai por ele. Caminhos de paz, de bênção, de prosperidade, de descanso, caminhos verdejantes, proteção em meio ao caminho. Ele é aquele que deixa 99 ovelhas para trás para ir atrás de uma. Ele não vai deixar que você tropece. Ele é aquele que firma o teu caminho, querido. Ore ao Senhor neste momento enquanto a gente louva. Ore a Ele, alinha a tua vida com Ele. Conta para Ele do teu desejo, o desejo que você tem de ouvir a voz dEle forte dentro de você. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos.
sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor nas tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Pai, nós abrimos o caminho, a estação para a tua voz. Nós cremos que nós somos criados para te ouvir, e nós cremos que o Senhor fala em todo o tempo. Nós queremos um relacionamento íntimo contigo, íntimo ao ponto de reconhecer a tua voz em todos os momentos. Aumenta em nós esse entendimento e o poder sobre o volume, Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós silenciamos nesse momento toda voz de morte, toda voz de falta, toda voz de medo, toda voz de dor, toda voz de angústia, de depressão, de ansiedade. Nós não damos mais espaço a isso em nossa vida. E nós aumentamos o volume, Pai, ao máximo da tua voz, porque nós queremos que o Senhor habita dentro de nós. E agora nós estamos leves, meu Deus, porque a gente entregou tudo para Ti. Nós queremos que o Senhor é o pastor, que o Senhor é a porta, e que o Senhor nos conduz a este caminho maravilhoso que leva a Ti e à eternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és maravilhoso, o Senhor é todo poderoso, e o Senhor tem vida e vitória para nós. E nós cremos nisso, Pai, em relação ao nosso hoje e em relação à nossa amanhã. Nós cremos que tudo irá bem, porque o Senhor está nisso. O Senhor está nisso. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está com o rádio certinho aí, hein? Amém? Chega de frequência confusa, né? Deus abençoe vocês.